Comentar com você neste vídeo sobre a vitória e a classificação do Verdão para as quartas de finais do Super Mundial da FIFA, gente. Parabéns ao Palmeiras por essa classificação. Foi a equipe que jogou bem mais do que o seu adversário do confronto, né, o Botafogo. Mereceu ficar com a vaga. Não está jogando futebol sensacional, né? Não está jogando. Contudo, importa bem mais o fato de que o Palmeiras há muito tempo não consegue fazer grandes partidas, né? Agora consegue fazer partidas eficientes, né? Consegue fazer partidas, enfim, praticar um jogo competitivo nessas partidas. O Palmeiras ainda é fruto de da herança daquilo que funcionava muito bem em algum momento. Ainda vemos no Palmeiras dificuldade do técnico para achar soluções para algumas situações do jogo, né? Do técnico Abel Ferreira. Mas há, evidentemente, acertos do Abel também. E o Palmeiras é melhor hoje do que o time do Botafogo, né? Não é que é muito melhor do que o time do Botafogo em termos de elenco, tá? Mas é melhor que o time do Botafogo em relação a time. Foi precisamente por isso que o Palmeiras prevaleceu. Não foi em virtude de ter jogadores melhores ou piores. Foi em virtude de ter um time melhor do que o do Botafogo. E quando falamos em times, estamos falando também da qualidade do trabalho da comissão técnica. Não é que o trabalho do Abel seja maravilhoso, mas é um trabalho que é bastante consistente, né? E que nessas horas isto diz muito, né, sobre uma equipe em relação a outra. Olhando para a partida, a gente teve ali um percentual de posse de bola que, no fim das contas, foi até um pouco maior para o Botafogo. Mas não era essa a impressão que a gente tinha durante a partida, né? A impressão que nós tínhamos é de que o Palmeiras tinha muito mais posse e trabalhava muito mais com a bola. No fim das contas, o jeito do Palmeiras de atuar, né, de jogar, prevaleceu nessa partida. O jeito do Botafogo atuar, né, o jeito como o Botafogo trabalha dentro de campo, não prevaleceu necessariamente nessa partida. Acho que faltou realmente qualidade técnica para a comissão técnica do Botafogo. Eu acho que já até elogiei aqui neste canal em outro momento o fato de que o Paiva deixou de ser um técnico muito teimoso, né? Que praticava um jogo altamente ofensivo, com um percentual de posse de bola muito alto, em todos os momentos, em todas as situações no passado, né? E a teimosia dele era realmente o que atrapalhava na sua evolução. No Botafogo, em alguns momentos, a gente viu um Botafogo trabalhando com um percentual menor de posse de bola, e eu considerei isso um avanço na carreira do Paiva, né? Vimos contra o PSG o time do Botafogo exercendo essa proposta, fez muito bem essa proposta, né? Era a proposta que tinha que fazer contra o PSG, acho até que poderia ser um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas também foi bastante legítima a forma como o Botafogo atuou contra o PSG, se defendendo, conseguiu um dos maiores resultados do futebol brasileiro em muitas décadas, digamos assim, né? Mas o sucesso naquela partida parece que contaminou um pouco os neurônios do técnico do Botafogo, né? Porque contra a equipe do Atlético, eu estava até comentando com um amigo meu do canal, né, do grupo do WhatsApp do canal, o Atlético precisava fazer 3 gols. O Botafogo simplesmente apostou que o Atlético não conseguiria fazer. E o que a gente viu na partida foi um Deus nos acuda, né? Um Botafogo que não quis jogar, não jogou, né? E vamos combinar, teve muito mais sorte do que juízo, né? Que o Atlético fez realmente, não fez os 3 gols que precisava, mas poderia ter feito 5-0, por exemplo, no Botafogo, 6-0 no Botafogo. Não seria nada exagerado em virtude do que foram os números daquela partida, né? A gente teve, portanto, contra o Sounders, o time do Botafogo, atuando um pouco mais de forma propositiva. Foi no único, né, no único jogo em que o Botafogo conseguiu ter uma postura mais propositiva, e ainda assim no primeiro tempo, né? Então o que a gente vê é um exagero por parte do técnico do Botafogo nessa forma de jogar. Então por que o Palmeiras prevaleceu? Porque o jeito como o Palmeiras joga, não necessariamente com maior posse de bola, né? Foi a forma como o Palmeiras atuou nesse jogo. Quando joga com mais posse de bola ou quando joga com menos posse de bola, a impressão que a gente tem é que este é o jogo do Palmeiras, né? Este é o jogo do Palmeiras que transita, né? De atuar tendo controle da bola, um controle maior, um percentual maior de posse de bola, em relação a ter, a deixar ou permitir ou não conseguir fazer com que o adversário tenha esse controle, né? Agora, terminando a partida com um percentual de 45%, 43% de posse de bola, ou de 55%, 60%, até 70% de posse de bola, né? Em alguns casos isso pode acontecer, e já aconteceu. A gente tem o Palmeiras jogando do mesmo jeito, né? O que a gente percebe é que
o jeito como atua, né, está acima, né, dessa questão de posse de bola e também da questão de como a equipe trabalha no ataque. É sempre o mesmo jeito, né? Em geral, é sempre o mesmo jeito. Quando tem ali a posse de bola um percentual maior do que os seus adversários, né, não, em geral, não acontece nesses momentos os gols do Palmeiras, mas dentro desses jogos, muitas vezes vão ser justamente nos momentos em que o Palmeiras está transitando um pouco mais para o campo de ataque, é que o Verdão consegue fazer os seus gols, né? Então o Palmeiras jogou do seu jeito. Como é que jogou o Botafogo? O Botafogo não jogou, né, da maneira como deveria jogar, né? O Botafogo está tentando implementar esse jogo aí extremamente defensivo, deu sorte contra o PSG, de certa forma, mas também teve eficiência, tá? Contra o PSG eu não diria que foi sorte, não. Ali eu vi muita eficiência mesmo do Botafogo, né? Aliás, o PSG não merecia nunca empatar aquela partida, o Botafogo mereceu mesmo o resultado. Parabéns ao Glorioso por aquele resultado histórico, tá? Mas daí pra frente a coisa foi realmente muito, muito complicada, né? O Botafogo desistindo completamente das partidas. No jogo de hoje foi patético ver o Botafogo em alguns momentos, né, sinalizando que iria realmente tomar o gol do Palmeiras, né, parece que queria tomar o gol do Palmeiras, quando na verdade queria levar para os pênaltis, né. Então veja, estamos falando de uma partida muito importante do Super Mundial de Clubes, né. Uma vitória seria extremamente importante para o Glorioso. Não sabemos para onde iria o dinheiro, mas seria 70 milhões de reais, né? Um pouco mais de 70 milhões de reais que entrariam na conta do Botafogo, sem contar, inclusive, com a possibilidade de continuar a fazer história. Então era muito importante para o Botafogo esse jogo. Então eu acho que precisou ter um pouco mais de firmeza, um pouco mais de vontade, disposição, tinha muita coisa em jogo, e a maneira como a equipe jogou, né, desistindo da partida, parece que estava jogando contra o Real Madrid ou o Barcelona, né? Não, é contra o Palmeiras, que é um dos grandes times do futebol das Américas, como a gente sabe, mas é um time brasileiro, um time contra o qual o Botafogo já jogou, contra o qual o Botafogo joga sempre que, né, pelo Brasileirão, eventualmente Copa do Brasil e assim por diante, tá? Então, não era um time estranho, né, para a equipe do Botafogo, né? No entanto, o Botafogo tratou o Palmeiras como se estivesse tratando do PSG. Não pode, né? Não tem condição. Além do que, houve muitos problemas também no jogo defensivo do Palmeiras, porque o jogo defensivo do Botafogo, porque o Verdão apostou muito em jogar pelo lado do campo, né? Trabalhar pelo lado do campo, em vários momentos. E o Botafogo deu esse lado do campo para o Palmeiras jogar. O mais me chamou a atenção de forma negativa em relação ao Paiva é que eu vi no Paiva, no trabalho do Paiva, naquela área reservada ao técnico, alguns problemas que eu já vi no passado, né? Típicos problemas que eu já vi no passado. Ou seja, ele tá vendo o que está acontecendo, ele tá vendo que tem um problema, mas ele não intervém para resolver o problema, né? Ele não intervém, né? Então, no fim das contas, acho que o Botafogo mandou muito mal nessa partida, muito mal, né? Claramente que a campanha, no fim das contas, foi menos decepcionante do que muita gente pensava. Acho que a vitória do PSG, aí também a vitória contra o Atlético, né? Atlético de Madrid, configura aí, portanto, uma trajetória importante do Botafogo, uma campanha importante do Botafogo, né? Agora, poderia ser muito mais, né? E a maneira como saiu, para mim, derrota um pouco as vitórias que teve anteriormente. Não derrota totalmente, como eu disse, porque a vitória contra o PSG foi histórica, mas derrota um pouco a campanha da equipe, né? Infelizmente não precisava ser desse jeito, e sorte do Verdão e competência do Verdão que conseguiu passar de fase. Palmeiras, de novo, né, com todos os problemas que tem, né, conseguindo se superar de certa forma, né? O Palmeiras está sim fazendo história nesse Super Mundial, né? Não está jogando futebol brilhante, mas este é o jogo do Palmeiras, que nem sempre vai ser brilhante, né? E quando não for brilhante, o mais importante é que seja um jogo competente. Do ponto de vista, portanto, coletivo, até porque eu acho que individualmente não tivemos grandes, né, destaques absolutos, né? Mas do ponto de vista coletivo, o que a gente teve foi um time atuando melhor que o outro, um time controlando muito, principalmente no segundo tempo, a outra equipe, que também volta para a prorrogação melhor do que a equipe do Botafogo. Assim sendo, o Verdão mereceu a vitória, está nas quartas de final do Super Mundial de Clubes. Esperemos que consiga chegar à final e, por que não, ser campeão. Seria realmente sensacional, fantástico para o futebol brasileiro que um time brasileiro conseguisse o título. Por que não pode ser o Verdão, né? Até porque, se acontecer, vai parar, né? O mundo vai ter que parar com a piadinha de que o Palmeiras não tem Mundial. Tá bom, gente? É isso. Sorte ao Verdão, parabéns ao Verdão. E quanto ao Botafogo, enfim, né? Poderia ser muito melhor do que foi. Infelizmente, sai de uma maneira um tanto quanto trágica, né? E o técnico, há uma suspeita de que em alguns momentos, por parte de alguns, eu também confesso para vocês, infelizmente, eu tenho um pouco essa suspeita de que ele vai falhar. Pode ser que isso não aconteça, mas no jogo de hoje aconteceu. Ele falhou. Ele voltou a ser o técnico medíocre que ele já foi no passado.
Esperemos que ele consiga se recuperar e entregar, inclusive, títulos para o Glorioso, né? Porque a torcida do Glorioso merece, né, um grande Botafogo dentro de campo e tendo conquistas. Esperemos que o Paiva se recupere e consiga ser aquele técnico que estava gerando já muita confiança em muita gente, né? E entregue resultados importantes para o Glorioso na temporada. Meus amigos, minhas amigas. É isso.